A crucificação de Jesus Cristo de 4 pontos de vista. Quero compartilhar com vocês um compilado do relato da crucificação de Jesus, segundo o que foi escrito pelos 4 evangelhos. As passagens que vamos ver são as seguintes. Mateus 27, de 15 a 66. Marcos 15, de 21 a 47. Lucas 23, de 33 a 56, e João 19, de 17 a 42. Fiz alguns acréscimos para dar sentido nas conexões entre os textos. Mas antes, inscreva-se no canal, para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Acione o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. E já curta este vídeo para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. Espero que seja edificante para todos. Ora, por ocasião da festa, a festa dos pães asmos, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinham um preso notório, chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então o governador Pilatos lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar, e o entregou para ser crucificado. Nisso os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, e reuniram em torno dele toda a coorte. E, despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate, púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes, e levarão-no para fora para ser crucificado, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira. Ao saírem, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós. E aos outeiros: cobri-nos. Porque, se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? E levavam também com ele outros 2, que eram malfeitores, para serem mortos. Quando chegaram ao lugar que em hebraico é chamado Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber, e ali o crucificaram, e era a hora terceira, e isto é, 9 horas da manhã. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, repartiram as vestes dele, e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Pelo que disseram uns aos outros:
Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E, de fato, os soldados assim fizeram, lançando sortes, para ver o que cada um levaria. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E, sentados, ali o guardavam. E Pilatos escreveu também um título, e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus, pois, leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: Não escrevas, o rei dos judeus. Mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o rei dos judeus. Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, João, o apóstolo, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então foram crucificados com ele os dois salteadores, um à direita, e outro à esquerda e Jesus no meio. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E o povo estava ali a olhar, passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos zombavam dele, escarnecendo, diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Cristo, Rei de Israel é ele, o desça agora da cruz, para que vejamos e creremos nele, confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E, desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, 3 horas da tarde, pois o sol se escurecera. Cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de sopa uma esponja ensopada de vinagre, e lhe a chegaram à boca. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz, depois de ter tomado o vinagre, e disse: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, e, inclinando a cabeça entregou o espírito, expirou. E eis que o véu do santuário se rasgou ao meio em 2, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados, e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Ora, o centurião que estava defronte dele, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo.
E os que com o centurião guardavam Jesus, vendo o terremoto, as coisas que aconteciam e vendo-o assim expirar, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para ouvir e o serviam quando ele estava na Galileia, entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu e Salomé e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados dali. Foram então os soldados, e na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso que dá testemunho, disse João, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra Escritura que diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disto, ao cair da tarde como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, veio um homem rico natural de Arimateia, cidade dos judeus, chamado José, ilustre membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, que também era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, havia morrido. E, depois que o soube do centurião, mandou que lhe fosse entregue o cadáver. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. E José, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo e envolveu-o num pano limpo, de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura, e depositou-o no seu sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido posto, que havia escavado em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim esse sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E José de Arimateia retirou-se. Mas achavam-se ali, seguindo a José, Maria Madalena e a outra Maria mãe de José, observavam onde fora posto, sentadas defronte do sepulcro. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes uma guarda, e ide, tornai-o seguro, como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra, e deixando ali a guarda. Vou terminando a compilação neste ponto. Espero que você possa ter observado muitos detalhes que ainda não tinha percebido. Leia a palavra de Deus e conheça mais do que Deus deixou revelado para os seus filhos.